Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Chicaiban, sou professor e coordenador na Nutimed. E hoje eu vou falar de um tema relacionado à prática de exercício físico durante o jejum. Vamos falar um pouco sobre ele. O que é o exercício físico ou exercício aeróbico em jejum? É praticar uma modalidade onde que se consiste em longa duração, só que em jejum, sem a ingesta de alimentos por mais de 5, 6 horas pelo menos de jejum. Normalmente, a prática desse exercício físico acontece na parte da manhã, que é quando as pessoas, ao despertar, acabaram de acordar, colocam a roupa e vão praticar o exercício físico. Essa modalidade, ela apresenta alguns benefícios, principalmente no emagrecimento e no aumento da capacidade cardiorrespiratória e na capacidade aeróbica. Com certeza, se eu estou praticando esse exercício aeróbico, eu melhoro todas as sinalizações, enzimas e melhorias bioquímicas e fisiológicas voltadas para o exercício aeróbico. Quando eu pratico esse exercício em jejum, significa que minhas reservas de glicogênio, principalmente glicogênio muscular, elas vão estar muito baixas ou depletadas ou quase depletadas, entende? Então, esse glicogênio que resta após o jejum, ele é importante para iniciar a prática do exercício físico com uma boa condição, com uma boa performance. Entretanto, ao longo do exercício físico, conforme o glicogênio vai reduzindo, eu estimulo mais a captação e utilização de triglicerídeos intramusculares e também ácidos graxos advindos do tecido adiposo. A vantagem desse protocolo de exercício está justamente na maior utilização do tecido adiposo como fonte energética. Por assim dizer, eu posso então ter uma maior tendência ao emagrecimento, uma maior estimulação para a perda de peso quando praticado esse exercício aeróbico em jejum. Porém, a capacidade de realização desse exercício, ela necessita de adaptação. E essa adaptação leva um tempo, em cerca de 1 semana, 2 semanas ou até 3 semanas, praticando o exercício aeróbico em jejum, muito bem planejado e muito bem orientado. Por quê? Um ponto importante na realização dessa modalidade consiste na última refeição que foi realizada antes do exercício aeróbico. Vamos pegar um exemplo. Se um indivíduo pratica o aeróbico em jejum pela manhã, vamos botar um exemplo aqui às 6 horas da manhã. A boa condição, a boa performance desse indivíduo nesse exercício vai depender da última refeição, ou seja, do jantar ou da ceia. Por quê? Se esse jantar ou essa ceia tiver uma boa quantidade de carboidratos, significa que eu vou estar armazenando glicogênio, eu vou estar restabelecendo minhas reservas de glicogênio no músculo durante o jejum noturno e quando eu fizer o aeróbio em jejum de manhã cedo, eu consigo ainda ter boas reservas de glicogênio para iniciar a prática desse exercício físico. Se a gente olhar para um outro cenário, um indivíduo que no jantar e na ceia não fazem boa ingestão de carboidrato, tem um costume de aumentar as quantidades de proteínas e lipídios à noite, ou tem uma ingestão calórica total muito baixa, muito reduzida, visando emagrecimento, e na manhã do dia seguinte pratica o exercício aeróbico em jejum, tem grandes chances desse indivíduo ter uma baixa capacidade de realização, justamente porque as reservas de glicogênio estão tão baixas que o estímulo para a utilização do lipídio, que ainda não foi treinado e não foi adaptado, demora. A beta-oxidação, a oxidação de gorduras, ela é um processo mais lento. Tem muitas reações enzimáticas dentro do meu organismo que levam tempo para ser realizadas. E aí, com isso, o indivíduo até produzir um ATP, uma energia necessária para a prática daquela modalidade, demora, leva tempo. A consequência disso também é um aumento na produção de corpos cetônicos, que é uma consequência da produção de lipídios
de oxidação, né, de lipídios, e a baixa taxa de oxidação de carboidratos. Então, se eu tenho baixo glicogênio e aumenta a oxidação de lipídios, além de produzir energia de forma, entre aspas, mais lenta, eu ainda tenho a consequência da produção de corpos cetônicos, que não é uma fonte energética boa, por assim dizer. Não tem uma capacidade boa de produzir ATP. Então, por isso que a gente tem que priorizar uma boa ingesta calórica na última refeição do dia, para que no dia seguinte eu realize esse exercício aeróbio em jejum. Lembrando sempre que tem que ser muito bem planejado e orientado por um profissional de educação física na prática desse exercício físico e por um nutricionista na elaboração desse plano alimentar, para que isso esteja direcionado ao paciente, direcionado ao indivíduo. Tem vários fatores que podem interferir no desempenho da prática do exercício aeróbico em jejum. Mas, principalmente, a gente tem que pensar em qual é o objetivo do paciente. Se o objetivo for exatamente emagrecimento e performance no exercício aeróbico, pode ser que essa seja uma estratégia boa para ser utilizada nesse paciente, nesse indivíduo, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se ainda ficou alguma dúvida, lembrem de deixar algum comentário, curtam esse vídeo e também podem compartilhar com os seus amigos que se interessem por essa temática, ok? Até o próximo vídeo, um grande abraço e até logo!